satisfação. Então agora, vamos ao show. Vanessa não era de levar nada de ânimo leve. Ela nunca levou, não em toda a sua vida. E ela também não levou isso de ânimo leve. Enquanto Demiurgo a puxava para um beijo, ela se pressionava para frente com a mesma força. O rasgar feroz de roupas que começou com a reação dele, ecoou com seu próprio desejo frenético por seu colega músico. Eles eram um emaranhado de membros e tecido voador, tão frustrados que qualquer coisa pudesse barrar o caminho de uma carne para outra, que perderam o controle. Os dedos dela se tornaram garras, e as mãos dele se tornaram garras, enquanto a nova cama de Vanessa foi batizada como seu novo lugar feliz favorito. Arquidemônio e fúria são dois aspectos do tormento, prazer de um lado, vingança e justiça do outro, mas este último não pode existir sozinho. Realizar tais atos requer zelo, fome e desejo próprios, fazendo com que a fúria de Tisífone não seja diferente a esse respeito dos próprios arquidemônios. Assim, o contraste e a semelhança feitos para companheiros de cama adequados, e seu desejo compartilhado por sensação e selvageria explodiu em fome mútua que ecoou em rugidos, gritos e berros, quebrados pelos gemidos e rosnados de paixão e o som de lábios se separando e fechando. Lençóis foram atirados descontroladamente e se esta cama não fosse tão bem feita por qualquer mestre da arte que a tivesse projetado, ela certamente teria se despedaçado sob a força do desejo. Asas batendo umas nas outras impulsionando uma contra a outra, para o observador desavisado, teria parecido menos um momento de fazer amor e mais uma batalha confusa enquanto cada um se esforçava para reivindicar o outro para si, enquanto meses e meses de desejo crescente culminavam naquela hora fatídica e rebelde. Demiurgo, pode-se dizer, é talvez o mais inteligente e amplamente educado de todos os guardiões, rivalizada de certa forma por Albedo, mas não inteiramente, pois a maior parte de sua habilidade estava vinculada às suas obrigações administrativas. Em contraste, Vanessa tinha sido, até conhecer o rei feiticeiro, uma camponesa sem educação, mas através dele ela cresceu aos trancos e barrancos, e frequentemente se via atendendo Demiurgo e trazendo ordem aos seus pensamentos. Sempre que ele tinha um pensamento passageiro, ela o colocava no papel e encontrava um novo significado ou utilidade, e frequentemente contribuía com observações próprias através de sua própria experiência como alguém que vinha de uma classe que Lord Ains esperava ganhar para seu lado enquanto perseguia seu objetivo de expandir seu governo. Isso fez Demiurgo apreciá-la em um nível prático, assim como ele apreciava suas habilidades musicais nas almas infelizes que irritavam seu mestre comum. Da mesma forma, Vanessa não era alheia à sua loucura, a natureza danificada de sua mente, aquele foco inflexível que excluía todas as outras coisas era tanto uma bênção quanto uma maldição, dando a ela uma visão sobre o que ela estava centrada enquanto durava, apenas para ser destruída por uma mudança repentina quando ela foi forçada a reviver uma experiência de seu passado como se fosse recente. Demiurgo era incansável em sua tolerância para seus momentos de agonia revividos, mas ele era igualmente capaz de afastá-la daqueles momentos e fazê-la se concentrar em algo novo, frequentemente relacionado à expansão de seu conhecimento para aumentar seu valor utilitário como uma serva de Nazarick. Além disso, desde sua metamorfose pelo mestre que eles compartilhavam, ele achou sua forma demoníaca atraente, bonita, e os olhos que ansiavam por dor o seguravam como nenhum outro jamais havia feito. Ela havia aceitado o tormento de Philip de uma forma especialmente entusiasmada. Talvez ele a lembrasse dos nobres que haviam arruinado seus sonhos, a humilhado, a envergonhado diante de sua majestade. Qualquer que fosse a causa, ele a viu se tornar inovadora. Ela atormentou Philip com a verdade, invocando a poderosa voz bárdica de Demiurgo. As mentiras que Philip havia construído em torno de si para proteger seu ego foram desfeitas. Ele foi forçado a se ver como realmente era, arrogante sem base, intitulado sem causa, um idiota do mais alto calibre, um incompetente não apto para administrar uma das franquias das lanchonetes de Vanessa, muito menos governar de um trono. Ele viu sua fraqueza, sua mesquinharia e sua vaidade superficial e desesperançosa todas expostas, não diante dos outros, embora eles assistissem, mas o pior de tudo, diante de si mesmo. E ele desabou chorando em tormento enquanto a delicada psicologia de sua mente era despedaçada por sua própria mão, com uma pequena assistência arquidemoníaca.
Esse foi o momento em que ele percebeu que a queria, a astúcia, o pensamento inteligente, o impulso. Ele se perguntou por que ela estava lendo livros sobre psicologia, e agora ele sabia, e era algo que ele próprio não sabia, e isso o seduziu muito, e sua forma bem torneada também não doeu. Embora ele tivesse escondido bem de sua parceira demoníaca na canção, em algum momento ele teve certeza de que ela viu seu olhar permanecer, seus olhos de cristal vagando de cima a baixo enquanto ela se curvava para uma tarefa que fazia com que o grito de um pecador chegasse aos seus ouvidos. Agora eles arranhavam um ao outro enquanto as asas dele envolviam as dela e eles se tornavam uma só carne. Quanto tempo tinha sido era impossível para eles saberem, embora as horas que levaria para os lençóis esfriarem fossem um testamento da paixão infernal que tinha surgido da pergunta não tão inocente que Vanessa tinha feito a ele. Por fim, tudo terminou como todas as horas desse tipo devem terminar, e eles ficaram deitados juntos sob os lençóis muito resistentes, e Vanessa rolou para o lado e apoiou a cabeça. Ela deu ao arquidemônio um sorriso pecaminosamente satisfeito e disse: "Bem, suponho que isso responda à pergunta." Demiurgo só conseguiu rir da declaração direta: "Suponho que sim, e como se vê, você está certa, eu sou bem masculino, arquidemônio ou não." Ela era descarada demais para corar com suas palavras obscenas, mas riu de volta e disse: "Eu percebi." No entanto, eventualmente, até mesmo a cama mais quente e satisfatória deve ser deixada para trás e a tarefa de viver além do momento deve ser retomada. Então eles se levantaram da cama, e enquanto ela esticava sua forma ágil, sem prestar muita atenção às manchas de sangue onde as presas ou garras haviam cortado, ela sorriu e disse: "Definitivamente ficarei com esta cama." Ele se esticou também e ignorou as muitas marcas que ela havia deixado em seu próprio corpo enquanto ele juntava os restos espalhados de roupas e começava a juntá-los novamente. "Eu pensei que você poderia." Ele respondeu: "Mas agora nós precisamos nos lavar. Você se juntaria a mim nos banhos?" "Eu ficaria encantada, meu encantador arquidemônio negro." Vanessa disse com uma espécie de felicidade maníaca em seus olhos enquanto terminava de juntar suas roupas, ou o que restava delas, o que mal era o suficiente para a decência. Ela invejava sua vestimenta mágica, não restava muito da sua, levando-o a olhá-la novamente, e uma sobrancelha dela arqueou, e um sorriso para imitar a sobrancelha. Ela deixou os restos esfarrapados caírem e disse: "Eu não me importo se você memorizar, mas você não precisa. Estou bem aqui para ser contatada." Ela colocou as mãos nos quadris e riu com a facilidade e a perfeição de um pequeno sino tocando. "Eu, no entanto, preciso de algo para vestir." Ela franziu os lábios e pensou sobre isso enquanto pegava os lençóis. Demiurgo levantou a mão para pará-la. "Não precisa." Ele enfiou a mão em uma dimensão de bolso e tirou um hobby. "Vamos aos banhos de qualquer maneira, então vista isso." Ele disse. Ela vestiu o hobby, deslizando os braços pelos ombros e então se abaixou para dar um nó na cintura. "É uma sensação tão boa." Ela disse sem fôlego. Demiurgo riu. "Espero ter me saído melhor do que o roupão." Vanessa deu-lhe um sorriso malicioso. "Vou deixar você pensar sobre isso, e só lembrar que a prática leva à perfeição." Ele revirou os olhos. "Então, com essa nota ambígua, vamos lá." Ele disse, e eles caminharam pelos corredores de Nazarick. Vanessa trabalhava lá frequentemente, embora ela tivesse mantido uma residência alugada no reino dracônico para servir à vontade do rei feiticeiro, e claro, administrar a sede da Tetinas e Carnes, a lanchonete mais popular do reino, mas ela era uma visitante rotineira de Nazarick para ajudar o neuronista Panquil e o Demiurgo em seu trabalho. Ela provou ser muito apta para isso, mas acima de tudo seu papel, conforme evoluiu, era caçar os culpados. Embora as fúrias Tisifone estivessem longe de ser os seres mais poderosos, ela era mais do que páreo para a maioria do que ela poderia esperar encontrar: um bandido, um assassino, um estuprador ou um ladrão, e ela era uma visitante frequente da rainha Draudilon. A rainha passou a valorizar muito a presença de Vanessa. Sua habilidade de sentir culpa lhe permitiu identificar alguns dos pecados mais graves e cortesãos corruptos que exalavam um perfume que era, para a demonia lasciva, semelhante a um jardim de rosas de beleza. Como ela amava a culpa deles, e entregá-los nas mãos do rei feiticeiro lhe dava um arrepio de prazer, pois naqueles momentos ele a elogiava.
Ela podia viver com os olhares hostis recebidos de Albedo e Chautiar. Por mais aterrorizantes que fossem, sua hostilidade pelo menos se acalmou um pouco desde que ela foi criada de novo pela vontade do rei feiticeiro. Agora, se não fossem amigas, bem, elas poderiam pelo menos dar instruções a ela ou conversar por curtos períodos. Muitas vezes Vanessa se perguntava o que ela tinha feito para irritá-los, mas era uma pergunta que ela não queria fazer por medo de agravar o problema. Pouco importava, ela conseguiu ficar com seu arquidemônio favorito, ela conseguiu punir aqueles que lhe foram dados, ela tinha sua bela casa, pois a recompensa que foi tirada dela tinha sido devolvida integralmente, com juros além disso, e ela tinha feito suas lojas de sanduíches funcionarem novamente, a vida era boa, e nas últimas horas, tinha atingido o pico. Ela tinha um brilho em seus olhos sadomasoquistas enquanto caminhava ao lado de Demiurgo, e sua mente insana fez a pergunta passar por seus lábios. Se o rei feiticeiro ordenasse que eu fosse torturada ou morta, você faria isso? Não faria. Ela perguntou a ele, sua cabeça inclinada enquanto olhava com pupilas claras e inteligentes focadas em seu olhar cristalino. Claro. Ele disse, cruzando os braços atrás das costas enquanto caminhavam. A vontade do Supremo é tudo o que importa. Eles disseram em harmonia. Ela sorriu para ele, e isso atraiu um sorriso dele em troca. Por um momento pensei que você esperaria que eu dissesse não. Ele disse com uma voz séria. Claro que não. Deus deve ser obedecido. Se ele desse a ordem, eu caminharia nu até o potro e esperaria meu fim. Minha vida é dele, pois ele salvou a que estava para ser perdida e me deu uma melhor, 2 vezes. É meu dever morrer se for sua ordem que eu faça isso. Ela disse suavemente. Você conhece muito bem os costumes de Nazarick agora. Demiurgo disse. Obrigada. Ela respondeu. Você sabia que Sebastian quase matou a esposa uma vez? Demiurgo perguntou. Não. Vanessa disse em resposta. Tuari irritou o rei feiticeiro? Ela perguntou surpresa. Não, de forma alguma, havia uma questão sobre sua lealdade expressamente por causa dela. Então ele foi ordenado a tirar a vida dela, ele ia fazer isso rápido, ele era tão misericordioso. E o golpe foi parado por Cocytus, ele tinha passado no teste dado a ele. Se Sua Majestade me ordenasse a acabar com você, fosse rápido ou lento, seria feito, por quê? Ele disse, até que ela falou. Só a vontade de Sua Majestade importa. Vanessa terminou por ele. Ainda assim, é difícil imaginá-lo tirando a vida dela, disse ela. Talvez, mas é isso, se um homem como ele, comprometido com ideais que nunca compartilharei, pudesse tirar a vida dela, bem, até onde você acha que eu iria, mesmo que... Ele parou de falar. Vanessa sorriu. Você não precisa terminar essa frase, arquidemônio, você é, afinal, ainda muito macho e eu sei quando um homem exagerou nas palavras pretendidas. Posso ser louca, mas não sou estúpida. Ela disse e assim que chegaram aos banhos, foram até os comuns e descobriram que, coincidentemente, Sebas e Tuari estavam presentes, assim como o próprio rei feiticeiro. Ao ver seu senhor, Demiurgo e Vanessa imediatamente se ajoelharam com as cabeças abaixadas. Sua Majestade. Demiurgo disse. Boa tarde, mestre. Vanessa disse com a mais pura cortesia e cordialidade. Por favor, fiquem à vontade, levantem suas cabeças e levantem-se, estes são os banhos, se vocês não conseguem relaxar aqui, como podem relaxar em qualquer outro lugar? Ains disse e gesticulou para que eles entrassem nas águas aquecidas. Eles deslizaram cuidadosamente lado a lado enquanto mal perturbavam o calor da água. Enquanto ela fazia isso, Vanessa aproveitou o momento para retornar ao seu estado demoníaco e recostou-se contra a parede da piscina. Suas asas de morcego tremeram bastante de prazer enquanto seus olhos se voltavam para Tuari. Quando ela e Tuari se conheceram, foi um momento desconfortável. Vanessa estava disfarçada de humana, mas sem pensar se moveu na frente dela para ir atender uma tarefa após uma curta conversa. Ela sorriu, suas presas não fizeram parecer tão reconfortante quanto era pretendido, mas as duas chegaram a um ponto em que podiam ficar à vontade perto uma da outra. No entanto, elas nunca realmente conversaram. Sabe, Tuari, eu estava pensando no quanto temos em comum. Vanessa disse, mantendo seu sorriso caloroso. Tuari olhou para ela como se ela fosse louca. O que ela era,
mas mais na linha de que sua sugestão era louca. Ainda assim, ela era educada demais para dizer isso, então ela respondeu: como assim? Bem, nós duas crescemos como camponeses pobres em uma nação decadente, nós duas fomos abusados horrivelmente por nobres poderosos, nós duas sofremos uma crueldade incrível porque éramos bonitas de se olhar e tínhamos que fazer o nosso melhor para evitar atrair a atenção dos homens errados, e nós duas falhamos nisso. Ela balançou a cabeça por um momento e então continuou: nós duas encontramos alguém de Nazaré que nos resgatou, e ambos os nossos resgates, 2 vezes, foram endossados ou realizados por nosso mestre aqui. Ela disse gesticulando para Enzo Algon. Isso fez Tuari hesitar. Suponho que seja verdade. Além disso, nós duas parecemos ter chegado a um grande grau de... Vanessa fez uma pausa, procurando a frase certa, felicidade, na companhia de cidadãos singulares em particular. E é claro que compartilhamos o mesmo mestre e agora ambas servimos em seu nome. É verdade que temos papéis muito diferentes, e o meu me mantém muito ocupada no reino dracônico, mas realmente não somos tão diferentes. Se eu não tivesse que acabar com minha própria vida, eu ainda seria tão humana quanto você é, embora eu ainda possa ser. Ela virou o rosto para olhar para a água. Bem, você sabe algumas coisas sobre mim, você sabe que elas não funcionam do jeito que deveriam. Tuari ofereceu um sorriso reconfortante. Eu sei, muito mais, e eu compartilharia o mesmo estado mental. Além disso, você fez isso funcionar para você. Isso faz de você um servo valioso para Sua Majestade, não é, senhor? Tuari terminou de dizer, fazendo a última pergunta ao rei feiticeiro. Sim. Ele disse, sem ter ideia do que ela tinha acabado de perguntar, já que sua mente estava preocupada. Devo concordar. Demiurgo acrescentou, eu diria que isso fez de você um trunfo único, e você deveria se orgulhar de seu serviço. Vanessa sorriu e tocou seu braço. Admito que não tinha pensado nessas coisas antes, mas, como minha esposa disse, há realmente muito em comum entre elas. Sebas disse pensativamente. Isso. Ains notou. Há muito tempo era uma pequena frustração para ele que Demiurgo e Sebas estivessem frequentemente em desacordo. É verdade que eles trabalhavam bem juntos, e apesar de serem opostos totais, eles eram inquestionavelmente leais. No entanto, encontrar um ponto em comum entre os dois era como encontrar um ponto em comum entre seus criadores, Toutimi e Hubert, raro, mas também precioso. Eles pareciam não ser inimigos, mas também não eram verdadeiramente amigos do jeito que seus criadores pareciam ser, e seja por um senso de dever e obrigação, ou seja por algum desejo perverso de ver as criações de seus amigos agirem como seus próprios amigos agiram uns com os outros, ele queria encontrar uma maneira de eles se unirem. Ains não se considerava o mais intuitivo quando se tratava da vida interior das pessoas ou relacionamentos próximos, mas pelo jeito que Vanessa falava, parecia que algo muito bom tinha acontecido entre ela e Demiurgo. Ele pensou brevemente sobre o que eles tinham vindo verificar, e pensou sobre os itens de inventário que ele tinha visto desaparecer enquanto ela fazia seleções, tinha parado quando eles chegaram à seleção da cama. Ele suprimiu um suspiro ou exclamação que entregaria o que ele havia concluído, e decidiu que, em vez disso, talvez isso pudesse ser benéfico para a unidade de Nazarick. Talvez Demiurgo e Sebas pudessem ser levados a um ponto em comum como resultado do ponto em comum entre as mulheres que eles gostavam. Valia a pena tentar. Demiurgo, Sebas. Ains disse, atraindo os olhares para ele. Sim, meu senhor. Eles perguntaram em uníssono. Vocês dois têm trabalhado muito duro em Nazarick ultimamente, e eu gostaria de recompensá-los com uma noite fora. Talvez vocês pudessem ir visitar Arvintar, há algumas coisas maravilhosas para fazer lá, e vocês podem levar as moças. Ele disse enquanto gesticulava para Tuari e Vanessa. Os dois homens trocaram olhares igualmente surpresos, mas nenhum deles estava disposto a contestar ou arriscar desagradar o Supremo, então responderam novamente em uníssono. Claro, meu senhor, seria um prazer. Ains assentiu satisfeito. Ótimo, você pode ir amanhã.